Oi pessoal, tudo bem? Eu vi o filme É Assim Que Acaba e vim contar tudo pra vocês o que eu achei em comparação ao livro, o que eu acho que melhorou, o que eu acho que não melhorou. Então, bora pro vídeo. Antes de começar, é muito importante dizer que esse vídeo vai ter spoilers do filme, tá? Vou começar contando um pouco da história do filme, que é muito parecida com a do livro, mas vou contar a história do filme inteiro. Depois vou fazer algumas comparações com a história do livro, tá? Então, se você quiser saber sem spoilers a minha opinião, eu deixei um shorts aqui no canal que eu vou deixar linkado. Se não, é o último shorts que tiver por aqui. Então, vai dar uma olhada por lá, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, o livro É Assim Que Acaba, né, que acabou de lançar nos cinemas esse mês, ele é baseado nesse livro aqui da Colleen Hoover, que se chama É Assim Que Acaba, tá? Esse livro, inclusive, tem uma continuação que chama É Assim Que Começa. Eu contei a história do livro, né, há um tempo atrás aqui no canal, então eu vou deixar linkado para vocês, se vocês quiserem ver. Eu conto a história do livro com spoilers dos dois livros, então se você também quiser saber como seria a continuação do filme, você pode ir lá ver que eu conto, tá? E eu também fiz um vídeo sem spoilers da história desse livro. Então, você escolhe aí o que você prefere ver, tá bom? Bom, vamos lá. É Assim Que Acaba, né? O filme É Assim Que Acaba conta a história da Lily Bloom, né? A Lily é uma mulher, né, que perdeu o pai e, enfim, ela começa o filme ela perdendo o pai e a mãe dela pedindo pra ela falar no funeral sobre a vida do pai dela, sobre as 5 coisas que ela mais gostava no pai dela, e ela não consegue enumerar nada. Ela não consegue pensar em nada que ela gostava no pai dela, né? E a gente descobre que eles têm uma relação, enfim, complicada, tudo mais. Isso vai desenrolando mais ao longo do filme, tá? Enfim, ela foge ali do velório, né, do pai. Ela tá chateada no telhado de um prédio em Boston, né, vendo a cidade. E quando ela tá lá na beirada desse prédio, entra um cara chutando uma cadeira, que é o Ryle, tá? O Ryle, enfim, eles se conhecem ali no telhado, ela descobre que ele é um cirurgião e que ele estava muito chateado porque naquele dia ele tinha perdido um paciente criança que tinha tido um acidente ali com uma arma de fogo enquanto brincava com o irmão dele. Então, ele fica muito chateado. Eles flertam ali naquela situação meio estranha, mas ligam do hospital pro Ryle pedindo para ele voltar para fazer uma cirurgia, tá? E, enfim, eles nunca mais se falam e a vida segue. A Lily, ela realiza o sonho dela de abrir uma floricultura. No livro, inclusive, diz que ela conseguiu esse dinheiro com a herança do pai. No filme eu não lembro de estar falando nada sobre, mas enfim. Ela abre uma floricultura e quando ela está reformando essa floricultura para abrir, entra uma mulher na loja dela, que claramente é uma mulher mais rica, enfim, mas que quer um emprego, sabe? Que é uma distração. Então ela começa a trabalhar ali com a Lily e elas reformam essa loja que parecia ser um restaurante antigo, enfim, que já estava velho há muito tempo. E ela realiza o sonho dela de abrir a loja, a floricultura. Nesse meio tempo, ela descobre que o irmão dessa mulher é o Ryle, então eles se reencontram. Basicamente, o filme vai contar eles se reencontrando, se apaixonando, tudo mais. Enquanto isso, a gente tem alguns cortes ali do passado da Lily, né? Eu tô contando bem resumido, tá? E a gente vai descobrindo, enfim, que a situação na casa dela era um pouco diferente, sabe? O pai dela batia na mãe dela, enfim, tinha essa situação de violência doméstica. E no passado dela, a gente descobre que na adolescência dela, ela também se apaixonou por um menino, né? Esse menino, ele não tinha casa. A mãe dele expulsou ele porque ele não se dava bem com o padrasto, né? O padrasto desse menino também tinha uma situação ali na casa desse menino também de violência doméstica. Ele chama Atlas. E aí ele foge e vai para uma casa abandonada, que fica do lado da casa da Lily. Então ela vê ele, enfim, naquela situação, não conhece ele, deixa uns cobertores, umas comidas, enfim, eles vão criando ali uma relação, porque no final o Atlas, ele tá no mesmo ônibus escolar da Lily. Não sei se lá nos Estados Unidos estar no mesmo ônibus escolar quer dizer que você literalmente está indo para a mesma escola, mas enfim, é assim que eles se encontram. Enquanto isso, a gente vai tendo todo o desenrolar, né? Isso é no passado, lembranças do passado, enfim, inclusive a atriz que faz a Lily no passado é parecidíssima com a Blake Lively, sério. Tinha momentos que eu achei que eu me perguntei se a Blake Lively estava dublando a menina, porque a voz também era super parecida, então ficou excelente essa conexão. No presente, enquanto isso, a gente vai vendo a relação dela com o Ryan, né? Então, a relação vai se desenvolvendo, eles vão se apaixonando, eles moram juntos. Enfim, quando essa amiga dela que é casada tem um bebê, ele pede a Lily em casamento e tudo vai se desenrolando a partir dali. Acontece uma situação na casa deles que eles estão cozinhando, o Ryan vai tirar algo do forno porque tá queimando,
ele queima a mão e a Lily se aproxima na mesma hora e quando ele vira, bate nela. E aí ela cai no chão e se machuca. À noite, eles vão pro restaurante e, enfim, eles estão... Tá. Bom, a gente vai vendo o relacionamento deles se desenrolando. O Atlas vai conhecer a mãe da Lily e quando ele vai conhecer a mãe da Lily, eles vão para esse restaurante novo que chama Roots, tá? Que a mãe da Lily queria muito conhecer, enfim, ela não mora na mesma cidade que a Lily, mas eles vão lá conhecer. Quando eles estão nesse restaurante, a pessoa que atende a mesa deles é o Atlas. Então a Lily reencontra o Atlas, né, no presente. Enfim, eles se falam ali, enfim, ele tá namorando, ela tá namorando, enfim, então é isso, eles só se reencontram. Enfim, um dia a Lily e o Ryan, a Lily e o Ryan estão cozinhando em casa. Começa ali a queimar o que eles estão cozinhando, o Ryan vai tirar do forno. Isso que ele vai tirar do forno, ele queima a mão, mas na mesma hora a Lily tá vindo, e aí ele se vira e bate na Lily, e aí ela cai no chão, enfim, se machuca, ele pede desculpas e tudo mais. Nesse mesmo dia à noite, eles vão encontrar a, enfim, cunhada da Lily, né, a irmã do Ryan, e o marido dela, nesse mesmo restaurante Roots, que foi a cunhada da Lily que escolheu, né? Ela não sabe dessa história do Atlas, tá? Nesse momento, o Ryan também não sabe que aquele é o Atlas, tá? Apesar de ele saber do passado ali da Lily e que ela gostou em algum momento daquele menino. Quando ela chega no restaurante, quando eles chegam no restaurante, a Lily tá com o olho roxo, assim, teoricamente desse momento em que o Ryan virou porque tava queimando a mão. Dá pra ver que a irmã do Ryan fica meio assim, achando meio estranho. O Atlas vê também acha meio estranho, fica desconcertado. E quando a Lily vai no banheiro, ele vai perguntar o que tá acontecendo, né? Tipo, enfim, como a Lily tá se enfiando nessa situação, porque pra ele é uma situação parecida com o que a mãe da Lily viveu, né? Ela fala que não é nada disso, enfim. O Ryan chega lá, vê os dois saindo do banheiro, o Ryan e o Atlas discutem, enfim, eles brigam fisicamente no restaurante e o Atlas expulsa ele do restaurante. Nisso, o Ryan sai muito desconcertado do restaurante, enfim, e a Lily sai pedindo desculpa, eu te amo, me desculpa, não sei o quê. E nessa hora tem um corte muito bom no filme, porque fica mostrando ela implorando desculpas e falando eu te amo, desesperada pro Ryan, ao mesmo tempo que corta com imagens do passado ela falando eu te amo pro Atlas. Numa situação totalmente diferente, de ternura e amor mesmo, sabe? Então fica muito contrastante ali as duas situações na vida da Lily, comparando os dois amores dela. A Lily e o Atlas, eles pararam de se ver, mas em algum momento, né, depois que teve a briga no restaurante, meses depois, ele vai na floricultura da Lily e ele coloca na capinha de celular dela, entre a capinha e o celular, o número dele, caso um dia ela precise, tá? Um dia, enfim, acontece ali uma questão e o Ryan vê, ele deixa o celular da Lily cair no chão, ele vê o número do Atlas, né? Ele fica furioso, enfim, tira o número do Atlas dali, porque ele ligou para saber de quem era o número, né? E atendeu o Atlas. E ele quebra o celular no chão, tá com uma coisa no chão bem forte, assim, bem estranho, tá? Nisso que ele fica com ciúmes, ele sai meio assim, a Lily sai atrás dele, estuda no apartamento. Aí eles vão pra escada, a Lily vai atrás dele e ela cai da escada. Enfim, ela fica desacordada, depois ela acorda na cama e o Ryan tá limpando o machucado ali dela. E é meio estranho, sabe? Uma conversa que eles têm nessa hora, porque, tipo, ele pergunta quem é ela, né? Pra ver se teve uma concussão, onde ela tá, se ela reconhece ele. E aí ele faz meio que ela dizer que nada aconteceu. Tipo, ah, você tá bem, nada aconteceu. Aí ela repete, ah, nada aconteceu. Isso é meio estranho, tá? Inclusive tem outras horas estranhas no filme, porque ele fala... Eles estão comentando, é uma conversa trivial. Não sei se todo mundo percebeu isso, mas é uma conversa trivial. Ele tá falando, ah, é porque eu cuido de você em tal momento, eu cuido de você nessas vezes que você tropeça na parede. Tipo, quê? Isso é tão específico e estranho pra se dizer, sabe? Quem, tipo, vive tropeçando, ah, sei lá, ficou meio esquisito. E aí juntou com essa outra parte, achei meio esquisito, enfim. Passa um tempo, a Lily, ela ganha um prêmio ali de negócios notáveis em Boston. Sai numa revista, enfim, o Ryan compra essa revista. E na mesma revista também ganhou um prêmio o restaurante Roots. Que, enfim, na última vez que eles foram lá, a gente descobre que o restaurante é do Atlas. Não é que ele é um garçom lá. Na primeira vez pareceu que ele era um garçom, mas deu pra perceber depois que ele era o dono. E aí, nessa entrevista...
fica claro que o Atlas gosta da Lily, enfim, que ele fez o restaurante ali pensando um pouco na Lily. O nome Roots tem a ver com algumas coisas que ela ensinou do passado, né? Roots em inglês é raízes, né? E ela gostava muito de plantar, né? Afinal, ela tem uma floricultura, enfim. Então, veio de trocas que eles tiveram no passado. Ele fala que é de uma menina que, enfim, ele amava e tudo mais. E nisso o Ryle fica com muitos ciúmes, né? Depois que ele vê isso nessa revista, começa a falar que talvez ali ele não esteja sentindo o quanto ele ama ela, etc, etc. E aí rola uma cena que ele meio que tenta ter relações ali com ela e ela não quer. Ela fica falando para. Ela consegue sair ali dele, tá? E a gente vê que ele mordeu ela aqui. Inclusive é onde ela tinha uma tatuagem em forma de coração que tinha uma relação ali com o passado dela com o Atlas, tá? Na hora que ela foge do Ryle, a gente revê aquelas cenas estranhas que tiveram durante o filme, né? Então aquela cena que ele queimou a mão, a gente vê de outro ângulo, que na verdade ele bateu nela, ele deu um soco na cara dela. Aquela cena que de repente ela caiu da escada, a gente vê que ele empurrou ela propositalmente da escada. Então eu achei muito interessante essa construção do filme, que se você vê, a princípio parece que foi acidente, sabe, o que aconteceu? Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Era uma questão de violência mesmo, né? Nisso, ela vai até o restaurante do Atlas, ele leva ela pro hospital, e no hospital ela descobre que ela estava grávida do Ryle. E ela não sabia, né? O Atlas leva ela pra casa dela, enfim, passa uns dias, depois ele leva ela de volta pra casa dela mesma, né? Ela conta pra amiga dela, a amiga dela pede desculpa por não ter percebido. Eu achei isso estranho porque no filme, pra mim, deu a impressão que ela percebeu sim e foi omissa. Ela pede desculpa por não ter percebido, né, o que estava acontecendo. Ela explica, né, não tentando justificar, porque ela sabe que não tem justificativo o que o irmão dela fez. Mas ela fala que no passado aconteceu um acidente doméstico, né, em que o Ryle parou uma arma e um outro irmão que eles dois tinham faleceu. Muito parecido com aquela história, né, do começo do livro, de quando o Ryle estava chateado porque ele perdeu um paciente assim. Dá pra perceber ali que ela se separa do Ryle, mostra a gravidez dela progredindo, enfim, o Ryle até vem, monta o berço e tal. Tem alguns momentos que dá aquela sensação de que, tipo, talvez ela perdoaria ele, mas ela não perdoa, tá? O tempo vai passando e aí quando o neném nasce, ela dá o nome pro neném em homenagem ao irmão falecido do Ryle. É até meio estranho porque o neném chama Emerson. Se bem que ela fala, vamos chamar o bebê de Amy. Aí parece que é uma... Não fica claro se é um apelido ou um nome, mas no livro chama Emerson o bebê. Quando ela tá ali com o bebê, né, no colo, ela pede divórcio do Ryle, né? Ele fica meio assim, mas ela fala assim, o que você faria se sua filha falasse que o namorado dela bate nela? Ele falou, eu pediria pra ela deixar ele e não voltar mais. Aí pede divórcio, não aparece mais o Ryle, o tempo vai passando. Mostra ela deixando a filha dela com a mãe e aí ela encontra o Atlas de novo na rua, né? A gente descobre nesse meio tempo também, no meio do filme, esqueci de mencionar, que o Atlas não tem namorada não, ele tava só, sabe, pra ela não se sentir mal de ter seguido em frente. E é isso, termina o filme aí. Ponderações. Gostei do filme? Gostei. Ele é muito fiel ao livro, mas prefiro o livro. E eu não sou uma pessoa que sempre prefere o livro, não, tá? Tem vários casos que eu prefiro o filme, eu acho igualmente bom. Eu fiquei na dúvida se o filme por si só, tipo, sabe, se a história... Porque pareceu que tinha mais história enquanto eu tava lendo o livro, mas é que é muito fiel, né? Então não tinha, era só isso o livro, mas pareceu que tinha muito mais história lendo o livro do que vendo o filme. Aí eu fiquei pensando se era simples demais. Não, acho que é um filme legal. Enfim, até falei com meu marido, ele viu também gostou do filme e tudo mais. Eu achei muito legal no filme, tipo, os acidentes, né, terem sido retratados como acidente depois de ter sido mostrada a verdadeira face, porque meio que isso faz a gente ver como as coisas estavam sendo retratadas na cabeça da Lily e ela se convencia que eram acidentes, entendeu? No livro é muito retratado, acho que de uma forma imersiva. O livro faz primeiro você se apaixonar por Ryle junto com a Lily, e depois, tipo, ela vai tentando criar essas desculpas pro comportamento do Ryle e a gente vai entendendo a Lily, sabe? O porquê, não que a gente concorde, mas a gente entende o pensamento dela, a linha de pensamento dela. Eu achei interessante no filme
mostrar primeiro tudo como um acidente e depois mostrar tudo como realmente aconteceu. Inclusive, na primeira cena que eu vi o acidente dele, do soco nela, que não pareceu um soco, eu falei, não acredito que eles fizeram dessa forma. E ninguém vai achar que foi, tipo, uma situação de violência, mas tudo foi enganchado depois, tá? O livro, ele tem algumas críticas em relação ao seu final, porque no final do livro, em vez dela tá deixando a criança dela com a mãe, ela tá deixando com o Ryle. E tem sempre essa questão de sobre o Ryle não ter sofrido as consequências. Ela não ter denunciado, o Ryle ter continuado conviver ali com a filha, e tudo isso parece meio estranho para os leitores, sabe? Eu entendo os motivos de porquê, mas também entendo quem critica esse final. Eu acho que um dos pontos ali, né, foi a questão de não mostrar mais o Ryle, porque daí parece que ele não tem mais contato com a criança e eu acho que talvez faça mais sentido, né? Mas de fato não tem consequências que foram mostradas, né, pra ele no filme. Mas eu pensar um pouco se vai ter o 2 ou a continuação. Primeiro, né, não sabemos porque teve todo aquele rolo com a Blake Lively e o diretor, que é o Justin Baldoni, né, Baldoni, alguma coisa assim. Então não sei se vai ter mesmo. Mas existe o Ryle no segundo livro, tá? Ele ainda convive com a filha, enfim, tem tudo isso no segundo livro. No geral eu gostei, então eu gostei dessa adaptação que fizeram ali de como foi vista as cenas. Eu achei o personagem do Atlas meio xoxo no filme, poderia ser mais apaixonante, o Atlas adulto, sabe? Eu achei meio... não apareceu tanto, não teve tanto protagonismo. O Atlas na adolescência teve. E teve uma coisa, gente, que pra mim foi a melhor melhoria do filme, que é a idade dos personagens, tá? No livro, a galera tem 20 e poucos anos, tá? A Lily abriu uma floricultura com 20 e poucos anos, tendo tido uma herança, ok. O Atlas ter aberto um restaurante, que é um sucesso, com 20 e poucos anos, sendo que com 17 anos ele era sem teto, e depois ele fala, né, que ele foi para as Forças Armadas, e aí do nada ele tem um restaurante super famoso. Da onde veio esse dinheiro, sabe? Pra mim não fazia sentido a idade dos personagens com o que estava acontecendo, né? O Ryan também não fala que ele é muito mais velho que a Lily, e ele é médico no livro, tipo, nada disso fazia muito sentido, sabe? Eu já vi em alguns vídeos, enfim, a Colleen Hoover falando... Não, alguém falando, eu vi em alguns vídeos comentando que parece que a Colleen Hoover em algum momento falou que a editora pediu para ser mais jovem os personagens, tipo um new adult, alguma coisa assim, mas ficou esquisito, entendeu? Tipo, não é muito descolado da realidade aquilo que está sendo mostrado. Então, acho que, nossa, essa foi assim, a melhor melhoria que o filme poderia ter feito pro livro, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e depois me falem o que vocês acharam, tá bom? Até mais!